Bom dia. Bom dia, Rabino. Bom dia, Rabino. Vamos dedicar o shiur de hoje para Refuah Shlema de Eliakim ben Naomi. A gente começou uma maratona nessa semana de parshiot que falam sobre o Mishkan. E é sempre um desafio grande para a gente ler essa parashá e se relacionar com ela. São muitos termos, muitas medidas, Aron, Menorá, Mishkan, etc. Muitos detalhes. E o trabalho é a gente conseguir tentar pegar as mensagens. Então eu queria compartilhar com vocês um estudo muito lindo que eu fiz ontem, que é algo extremamente relevante para os dias de hoje, que é essa dificuldade da gente pegar o Mishkan, que inclusive o Mishkan descrito na Torá não é nem o Beit HaMikdash, que vai ser reconstruído, o terceiro templo. Então, teoricamente, ele é completamente teórico. Mas tem uma Gemara que fala o seguinte: qual é a direção que a gente deve rezar? Acho que todo mundo sabe. A gente reza em direção... Achei que você ia falar Buenos Aires. Puede ser, también es posible. Podemos ser todos tranquilos. Então a gente vai se dirige para a Terra Santa. Interprete como... Então a gente reza em direção a Israel, em direção a Jerusalém, e assim são posicionadas as sinagogas, sempre o Aron HaKodesh, para que a gente possa rezar principalmente a Amidah em direção a Israel. Então depende de onde você está no globo, você vai se direcionar. Por isso é bom você sempre ter no celular, todo mundo tem a bússola, e aí você pode ver aonde está Eretz Israel. Só que Eu descobri que as igrejas católicas também faziam. tá, isso não é relevante para nós. Eu sei que não, mas é cópia, não. Tinha que falar disso. Bom, Mas se é uma parede, o início... não importa se é uma parede. Não, é até melhor Se você olhar rezar, você, não é é melhor você rezar na frente de uma parede, porque aí você não se desconcentra, e tem um versículo nos profetas que diz que ele rezou na frente da parede. Então, se você está na sinagoga, você reza no teu lugar. Mas se você está em casa, é bom você estar perto da parede. Qualquer outra coisa que tiver entre você e a parede pode acabar atrapalhando a concentração. Mas olhando o céu, por exemplo, mesmo que não Então, seja na sinagoga é bom que tenha os céus, que tenha janela para você poder ver os céus. Em casa, se você tem, eu vou te dizer em termos práticos, quando eu rezo perto da janela, você acaba se desconcentrando com as pessoas que estão passando. Passando, Mas eu já deixo etc. um pininho, assim, sabe? Então, se é para olhar só o céu, não tem problema. Mas tá escrito você rezar perto da parede. Ter janelas, mas você rezar a Amidah perto da parede. Tanto é que nem você falou o Kotel. Então, a primeira parte da Gemara que eu vou ler é mais conhecida, mas eu queria focar no final. Se a pessoa, ele está em qualquer lugar, ele tem que se direcionar para Israel. Se ele está em Israel, ele se direciona para Jerusalém. Se ele está em Jerusalém, ele se direciona para o monte do templo, não necessariamente o Kotel. Se você já está no templo, quem estava dentro do templo se direcionava para o Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado. E aí, se você já está no Kodesh HaKodashim, quem era o único que estava no Kodesh HaKodashim? Kohen Gadol. É óbvio que ele estava de frente. Então ele tinha que estar virado para o Aron HaKodesh, que estava lá. Especificamente aonde? Aonde na arca? A arca era grande. Miben Shnei Akruvim, entre os dois anjinhos. Lá tinha uma altura de 10 tfachim, 10 punhos, 80 centímetros mais ou menos, e é virado exatamente para aquele local, entre os anjinhos. Por quê? Porque a Torá fala para nós, nessa parashá, Venu aleti lecha sham, o microfone, o celular entre Moshe e Deus, era exatamente naquele lugar. De lá que saiu uma voz. Essa voz era tão poderosa quanto a voz que Hashem falou com a gente no Monte Sinai, só que as acústicas espirituais protegiam que a voz ficava só lá, para o Moshe Rabbeinu escutar. Mas a voz de Hashem saía Miben Shnei Akruvim, de entre os dois Kruvim. Naquele espaço pequenininho, de lá que saía a voz. Então, qual é o lugar mais sagrado do mundo? Qual é o ponto de conexão entre a terra e Hashem? É o Jerusalém, é Israel, Jerusalém, é Beit HaMikdash, é Kodesh, é Kodashim, mais especificamente, Miben Shnei Akruvim, entre os dois anjinhos. E é lá, então, o ponto que as nossas rezas viajam e de lá elas
sobem. A pergunta é, qual que é o significado disso? Deus falou que lá é lugar, tudo bem, mas o que significa? Que justamente entre esses dois anjos, de lá que a nossa tefilá é atendida. O que nós hoje podemos aprender sobre a tefilá? Sobre esse espaço entre os dois anjos, que a gente vai poder rezar com mais kavaná e a gente direcionar não só geograficamente, mas direcionar o nosso coração, que ele seja realmente direcionado para esse tipo de kavaná. A palavra kavaná significa? Intenção. A gente traduz como intenção. Lechaven significa direcionar. Eu vi uma explicação um comentário muito interessante de que quem lembra, vocês devem lembrar, mais do que eu, que antigamente fazer uma viagem de avião era um evento social, porque era um símbolo de a pessoa estar numa condição financeira para poder viajar. Hoje tem Schlepperovski, que viaja também. Até hoje não tem mais primeira classe, segunda classe Schlepperovski. A Schlepperovski não tem um meio termo mais. Mas quando business, não tem primeira classe. Então, até tem nos aviões maiores, até tem. Eu estou falando aqui com o povão. Você está em outro nível. Outro patamar. Eu viajava na classe tripulação. Mas tinha uma questão muito interessante, que estavam prejudicando os aviões. Então, o chão do corredor tem uma parte que ela é de alumínio. E as mulheres viajavam de salto alto, né? Salto alto. Hoje o cara vai, se tiver de crocs, já tá de bom tamanho. Se ele não tiver sem nada no pé. Então, esse que acontecia com salto alto, cada vez que elas pisavam nesse alumínio, começava a amassar, furar. E aí eles tiveram que mudar e fazer alguma adaptação. Você pergunta, um salto. Mas o que acontece no salto? Você tem o peso inteiro da pessoa concentrado num único ponto. Essa é a força da concentração. Se você pega o peso teu inteiro, você está sentado num banco, não vai prejudicar o banco, porque ele se espalha. Essa é a ideia que os faquires estavam no prego, não dói. Eu nunca tentei, mas assim dizem. Porque a dor se espalha, o peso se espalha. Agora, vai sentar em um prego, vai ser mais difícil. Então, o que acontece? Esse peso concentrado num único ponto, a força que ele fazia acabava danificando aquele alumínio. Então aqui a gente aprende, tudo é uma lição para Avodat Hashem, que quando a gente faz kavaná significa exatamente esse foco. Segundo exemplo, o laser. O que é o laser? É uma luz. Só que quando eu acendo uma lâmpada, a luz ela fica desfocada. O laser ele pega toda aquela força, foca num único ponto que consegue até cortar um diamante, que é o elemento mais forte, mais duro que existe. Então, o foco é quando você consegue colocar toda a tua energia, toda a tua força num único ponto. Isso significa kavaná. A palavra kavaná, lechaven, é você direcionar. Então, direcionar o teu coração, por isso que a gente traduz como intenção. Intenção, concentração. Mas kavaná significa você direcionar. Então, a pergunta é, como que eu posso direcionar o meu coração, além da questão física, em relação, o que eu posso tirar desses dois queruvim? Então, tem duas mensagens muito bonitas. A primeira, como você deve começar a tefilá e como você deve terminar a tefilá. O que eram esses kruvim? Então, eu não vou me estender agora, porque é uma coisa extremamente intrigante você dizer que no lugar mais sagrado você tinha o quê? Duas estátuas, duas imagens. Primeiro dos 10 mandamentos, o segundo dos 10 mandamentos, os mais básicos de tudo, é não faça para você uma imagem. Chega Hashem e fala, eu quero que você faça uma imagem. Então, tem um shiur já gravado sobre isso, que eu vou mandar depois no playlist. Mas, o que eram esses kruvim? Então, kruvim, uma das traduções que a Gemara traz pra gente, que eles tinham caras de anjos. Como eu não conheço anjo, a Gemara traz pra gente... Não, cara de criança. Crianças, de bebês. De 2 bebês. Kruvim, eles tinham a face de 2 bebês. Asas de águia. Como é que era o negócio? E aí, o que a gente pode tirar, então, dessa questão desses 2 bebês? Era a face de 2 bebês. Então, o que são... Qual que é a mensagem que a gente pode tirar desses bebês?
bebê, a gente ama ele incondicionalmente. Que benefício que ele traz pra gente? Gasto de fralda, perda de sono. E aí você diz, não, mas ele é fofinho. Tem bebê que nem fofo é. Mas mesmo assim, você olha para um bebê, você fica encantado. E a natureza que a Hashem colocou na mãe e no pai é que você vai dar tudo que você tem por aquele bebezinho. Esse é o amor que a gente tem, sem qualquer tipo de julgamento, a gente ama ele incondicionalmente. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter para a nossa tefilá. E eu vou explicar isso através de uma passagem muito linda da Guimará. A passagem diz o seguinte, a Guimará fala o seguinte, uma vez um shadchan, um casamenteiro, ele tentou fazer um shidur de uma pessoa, que não consta o nome dela, com a sobrinha dele. Porque a sobrinha é uma mitzvah, a pessoa casar, dá prioridade para se casar com a sobrinha, se tiver dentro das condições de idade, etc. Mas é uma mitzvah. O contrário, o sobrinho casar com a tia é proibido pela Torá. Mas o tio casar com a sobrinha é uma prioridade. Se é possível, você deve, é um bom shidur. Assim está escrito. Então, apresentaram para ele a sobrinha. E aí, ela não tinha um aspecto muito bonito. E para garantir que ninguém ia ficar ligando para ele, insistindo, a tia, a vovó, a shadchanit, ele fez uma promessa, eu prometo que eu nunca vou casar com ela. Promessa. A Torá fala, o que sai da tua boca, você precisa cumprir. Pronto. Ele achou que ele estava livre. Chegou Rabi Ishmael, sábio, e ele deu um trato nela. Ela, inclusive, tinha dentes tortos, Deus nos livre. Ela tinha, Deus nos livre, diga o seguinte, da gente julgar a pessoa por isso, não? Quem tiver dente torto não tem problema nenhum, estou dizendo. Mas Deus nos livre da gente julgar pela aparência as pessoas, e ela tinha várias questões físicas, e ele foi lá e deu um belo trato nela. Passou um tempo, ele liga pro... Não era ligar, mas ele liga pro cara e fala, tem uma menina, moça linda, maravilhosa para te apresentar. Ele falou, opa, mostra para ele não reconhece, fala, quero conhecer, quero casar. E aí vira e fala, olha, tem uma questão só, você prometeu que você não ia. O que você faz? Cumpre a promessa. Cumpre a promessa? Cancela a promessa? Anula a promessa. Anula a promessa. Então não dá para você cancelar a promessa, dá para você anular a promessa. O que significa isso? Todo mundo conhece véspera de Rosh Hashanah. O que a gente faz? A gente Adarat Nedarim. O que significa isso? Tudo que eu falei que eu ia te pagar, que eu falei que eu ia fazer, é isso que é Adarat Nedarim? Se fosse isso, eu estaria transgredindo o que a Torá fala para nós. Obviamente não é. Eu falei lá com o Rabino me liberou de... Tá tudo permitido. Não. Anular a promessa tem condições muito específicas. O que significa anular a promessa? Significa o seguinte, vou dar o seguinte exemplo. Você prometeu, não gostava de um cara, ele fechou a porta na tua cara, te fechou no trânsito, fala, eu nunca vou falar com esse cara. Só que depois você descobriu que ele era o contato que você precisava para falar com aquele cliente que você mais precisava. Você não sabia. Então tinha um detalhe que na hora da tua promessa, você não estava consciente dele. Então você vai até o sábio, ele potear petach, ele abre uma porta, significa, ele fala, se você soubesse, na hora que você prometeu, de todo o cenário, você teria prometido? Fala, não, óbvio que não, esse cara eu preciso dele. Na hora eu fiquei bravo, mas eu não sabia que esse era um cara que eu precisava dele. Então tá bom. Como você não tinha consciência plena daquilo que você falou, então ele abriu uma porta retroativa. Não é que ele chega e fala, o que você falou está anulado, eu anulo para você. Não. Ele abre uma porta retroativa e assim ele consegue anular essa promessa. Não é cancelar a partir de agora, ele anula essa promessa como que nunca teve. E aí você pode agora falar com aquele cara que você falou que nunca ia falar com ele. Segundo cenário. O cara te fechou no trânsito. E aí você ficou bravo com ele e prometeu que nunca vai falar com ele. No dia seguinte, ele ganhou na loteria. E agora você quer virar amigo dele. Sem interesses. Só quer virar amigo dele porque você se lembrou que ele é gente boa. Certo? Então, você vai no rabino e fala o seguinte, eu prometi, mas eu não sabia. O que você não sabia? Que ele ia ganhar na loteria, mas ele não tinha ganho. Na hora que você prometeu, nas condições que estavam naquele momento,
Você prometeu e você continuaria mantendo a sua promessa naquele momento. Então, desculpa, a porta está fechada para você, não tem como te anular. Porque isso veio depois da promessa. Entendeu a diferença dos dois casos? Na primeira, você não tinha conhecimento completo do cenário. Na segunda, você tinha conhecimento. Depois, surgiu uma situação que mudou. Então, não tenho como anular a tua promessa. O rabino vai ter que achar algum outro jeito, alguma outra coisa. Mas se é baseado unicamente naquilo que nasceu, naquilo que veio a existir depois, não tem como se anular. Porque é kola, yotze, mipiv, yase. Agora a pergunta no nosso caso. A moça era bonita ou não era bonita? Não era. Era bonita? Era bonita, mas ela não estava bonita. É o contrário, ela estava bonita, mas ela não era bonita. Espiritualmente. Boa. Era uma moça feia, que estava maquiada, ou uma moça bonita, que não estava bem tratada? Aí, moça bonita que não estava bem tratada. Então? Eu prefiro aplicar. Você vai dizer, isso aqui é uma questão subjetiva. Cada um julga como quer. Ela fez a plástica, a cirurgia e ficou bonita, ou simplesmente ela não teve as condições. Qual é a diferença? Se ela era bonita, só não estava bem tratada, então dá para ele anular a promessa. Se ela era feia e depois foi maquiada, não tem como ele anular. Então disse Rabi Ishmael, a Gemara fala que ele foi, o próprio Rabi Ishmael, o próprio sábio que fez o Shidduch, anulou para ele. E ainda ele conclui dizendo o seguinte, naquela hora Rabi Ishmael ele chorou. Aqui estamos falando de uma época que era pós-destruição do templo. Havia fome, pobreza total. Ele falou, Benot Israel naot heina. As moças de Israel, todas, são lindas. É uma pena que a pobreza acabou deixando elas feias. Dizem nossos sábios, a Gemara ela fala em vários campos, em várias camadas. Na camada literal está falando sobre a beleza física de uma menina. O que Rabi Ishmael está transmitindo para a gente é muito além disso. Todo Yehudi é chamado a noiva de Hashem. Só que você olha às vezes para essa noiva, o dente está torto, o nariz está torto, lo aleno, ela está completamente desconfigurada. Você olha para esse Yehudi e fala, isso aqui não é noiva. Isso aqui não está pronta para ser uma noiva. Diz Rabi Ishmael, todo Yehudi, ele é uma noiva de Hashem perfeita. A pobreza, o galut, pobreza espiritual, estamos falando, acaba deixando a pessoa que ela perde a sua configuração espiritual. Mas qual é a essência? É uma feia que se maquiou ou é uma bonita que ficou feia pelas condições? Qual a resposta? A resposta é como um bebê. Nós somos, e quando a gente reza, a gente tem que lembrar do bebê. O bebê é perfeito. Quando a gente olha para uma pessoa, tem um estudo que se faz, que quando você olha para uma pessoa que você nunca viu antes, quantos segundos demora para você julgar e já saber se a pessoa é boa ou ruim? Saber não, achar milésimos. Você bate o olho, você já julgou a pessoa. Você não sabe nem explicar como. Esse cara eu gosto, esse cara eu não gosto. Ele te lembra, fui com a cara, exatamente. Com um bebê, a única pessoa no mundo que você não tem esse pré-julgamento é um bebê. Você olha para aquele bebê, fofinho. Ele é maravilhoso. Especialmente os próprios pais. Hashem, ele olha para a gente com esse olhar. O que isso muda na nossa tefilá? Muda o seguinte, que uma das maiores dificuldades que a gente tem quando chega na hora da reza, você vira e fala, quem sou eu para pedir para Hashem? Entre eu e Deus, ele sabe muito bem que eu não estou muito bem com a minha ficha. Olha quantas coisas erradas eu já fiz. O Yetzer Hara, ele é profissional. Na hora de rezar, na hora de pecar, ele fala, peca. Na hora de você rezar, ele fala, olha quanta coisa errada você fez. Não sei, estou contando o que acontece comigo. Eu não sei com vocês. Eu acho diferente, desculpa. Não concordo. Baruch Hashem, você já está... Então, você chega para a reza, às vezes você não se sente nas condições. Inclusive, está na própria... Kavaná que a gente deve ter, perante Deus, tem alguém que é perfeito? Então eu vou pedir para o grande Deus, quem sou eu? Então se sente uma humildade, só que essa humildade às vezes pode
fazer com que você esqueça que você é um bebê. Para Hashem, você é um bebê. Ele ama você incondicionalmente. As filhas, as moças de Israel são maravilhosas. Pode acontecer que a pobreza, que as dificuldades, que o galut, ele acaba trazendo para a gente uma aparência diferente. Mas Hashem olha para você, assim como os queruvim. Essa é a introdução para a nossa reza. Agora você consertou. Eu estava falando errado e eu deixei bonito ou eu falava bonito o que tinha? Eu ia falar, se você já tem consciência que você é, quem é você para pedir para Deus, você já está na direção certa de fazer lá. Agora, o segundo ponto muito bonito também, a diferença entre um bebê e um adulto. O adulto, ele vai acumulando vícios. E ele vai criando certas camadas onde ele vai se definindo ou até se limitando. Um bebê, você olha para ele, é uma pedra bruta, é a matéria-prima, que ele pode vir a se tornar qualquer coisa. Você sabe que ensinar uma língua nova para uma criança é fácil. Para o adulto, ele já está cheio de informação, vai ser difícil, porque ele é como uma esponja, ele consegue se tornar qualquer coisa. Por isso a educação judaica é muito importante você começar quando ele é criança, ou quando ele é bebê ainda. Por quê? Porque é aquilo que vai moldar a vida inteira dele. Depois que ele já tem essas pré-condições, é mais difícil. O que acontece? A nossa reza, a gente tem o potencial de transformar qualquer coisa. Ah, mas eu não vou conseguir. Eu vou pedir para Deus. Você pode transformar em qualquer coisa. E você pode se transformar em qualquer coisa. Uma das coisas da Tefilá, que é comparado com uma escada, é você subir na escada e você não se limitar a quem você era, aquilo que você acreditava. Famosa pergunta. Ah, eu vou fazer Deus mudar de ideia? Se ele já escreveu que hoje eu não vou ganhar dinheiro, eu vou pedir para ele mudar de ideia? Deus não muda de ideia. Ele não vai mudar de ideia. Só que eu vou mudar de nome. Quando eu comecei a rezar, eu era o Joãozinho. Quando eu terminei a reza, eu era outra pessoa. Eu me mudei por completo. Então, moldar, assim como um bebê, ele pode se moldar, essa é a ideia da Tefilá. A Tefilá é você se moldar. Não é só pedir para Hashem. Faz parte da Tefilá. Mas toda a ideia da gente se concentrar e ter a Kavaná é para você entender que você é filho de Hashem. Você se reconhecer nesse espelho da alma, você falar, não, eu não sou aquela menina feia, eu sou maravilhoso. Olhar para o teu contato que você tem com Hashem, se transformar durante aquele momento. O potencial é infinito na hora que você entra para rezar. Terminou a reza, você tem que terminar agora com a consciência que certeza absoluta que Hashem vai me ouvir. Certeza absoluta que eu sou uma pessoa diferente daquele que entrou aqui na hora da reza. Essas são as duas mensagens. Então a Torá fala pra gente, quando você vai rezar, reza em direção aos queruvim. Essas são as duas mensagens. O início da reza e o final da reza. Encarar a reza sabendo que nós somos perfeitos, no sentido que Hashem olha a nossa perfeição, tem muito o que fazer, e ao longo da reza eu vou me moldar, assim como a criança ela está pronta para ser moldada de qualquer forma. Concluí com uma história muito bonita. Rabbi Shmuel Levitin era um Hassid da Rússia, que ele se mudou para Nova York em 1930. O Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak, mandou ele para várias shlichuyot, mandou ele para fazer várias missões de aproximar os judeus. Ele foi visitar um judeu em Chicago. O nome dele era Sr. Lissner. E era comum, o pessoal que vinha da Europa, rabinos, era muito comum, você encontra um outro judeu, o cara tem um escritório, tem um telefone, você vai lá pedir tzedakah. Tem uma sinagoga, tem uma yeshiva, e os judeus estavam recomeçando a vida. E aí ele chega, bate na porta, no escritório desse cara, o cara abre a porta e já está pronto para escrever o cheque de $18, provavelmente. Já estava pronto para dar para ele. Ele falou, não quero. Você quer mais? O que você quer? Ele falou, eu não vim aqui para pedir. Isso é novidade, isso eu não estou acostumado. Eu vim aqui pelo seguinte, o meu Rebbe, ele ensinou para nós que a gente tem que buscar cada Yehudi. E eu vou te dar só uma analogia. Ele montou a analogia na cabeça dele. Ele falou, nós sabemos que a Torá, ela é comparada com o núcleo do povo de Israel. A Torá está escrito que existem 600 mil letras. Não é literalmente 600 mil letras, são 300 e poucas mil, mas são 600 e mil letras. Vamos chamar de caracteres. E aí, cada judeu, das 600 mil almas originais, é comparado com uma letra. O que acontece com o Sefer Torá, que falta uma letra? Passou. Está inválida. Então eu vim aqui para te ajudar a escrever a tua letra.
cara achou muito bonito. Estava esperando talvez que ele fosse pedir o cheque no final, mas também não pediu. Ele simplesmente foi lá para tentar ajudar ele a se conectar. Ele voltou para o Rebbe anterior. Ele conta para ele a analogia bonita que ele fez. É bonita a analogia? Bonito. Só que o Rebbe não gostou. A letra de um judeu nunca está apagada. A letra dele continua lá o tempo todo. O que pode acontecer é uma sujeirinha em cima da letra, uma poeira. E o nosso papel é tirar aquela poeira. Todas as moças do povo de Israel, diz a Mishnah, são maravilhosas. A letra do Yodi nunca apaga. Isso serve quando a gente olha para o outro e serve quando a gente olha para nós. Durante a reza, é o momento da gente passar aquela flanela, aquele pano molhado. Alguns precisam mais, tem dia que precisa mais, tem dia que precisa menos. Mas a gente passar aquela flanela para a gente poder revelar a beleza do povo de Israel. Chaves. Chaves, Akbaru. Bonito, hein? Bonito, né?